Olá, hoje eu voltei para falar sobre o Após o Anoitecer, do Haruki Murakami. Esse é o segundo livro que eu leio do autor, o primeiro foi o Sono. É um livro que eu gostei bastante. Inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo para quem quiser conferir. Esse livro, assim como o Sono, ele tem uma temática muito semelhante, que é a questão da solidão. Os dois livros focam na figura de uma protagonista feminina, aqui é a Maria Sai, e como o anterior também ele tem um toque meio que surreal na história. Quem conhece os livros do Murakami, ou quem pelo menos lê a sinopse que está atrás do livro, ou vai na livraria e consegue dar uma lida rápida assim na orelha, consegue perceber que ele tem esse tipo de narrativa, né? São histórias bem simples, são histórias que são escritas de maneira muito fácil, muito fluida. Eu acho que até mesmo bem popular, ele tem uma escrita que é fácil de você absorver. Ele usa referências muito grandes, muito fortes da cultura pop, mas sempre atrelado a algo fantástico, a algo meio que fora da nossa realidade. E eu acho que é isso que me atrai bastante nele. Ele unificar essa ponta mais popular, mais fácil, com algo mais de cunho interpretativo, surreal e fantástico. Esse é um livro bem curto, a história toda vai se passar durante uma madrugada apenas, né? Ele tem esse nome, não é à toa. A história começa logo que anoitece e vai até o dia amanhecer. Né? A protagonista aqui, que é a Mari, ela tem um estilo bem particular e bem peculiar. Ela é uma adolescente, então ela está naquela fase da descoberta, ela não se aceita ainda em alguns aspectos, ela está se descobrindo, ela não se sente muito à vontade na própria pele dela, e ela não tem um bom relacionamento com a família, principalmente com a irmã dela. Essa irmã, ela é modelo, ela tem um perfil físico bem diferente do da Mari, né? Então, ela sempre tem uma visibilidade maior em comparação com a irmã, ela sempre foi mais popular. E isso meio que de certa forma incomodava a Mari em certos aspectos, entanto que a relação das duas era muito conturbada. Até um dia que a irmã foi dormir e não acordou mais. Ela não está morta, ela não está em coma, ela apenas não acorda. E esse não acordar da irmã, né, da Eri Sai, ele foi uma alegoria muito bem usada pelo Murakami para representar essa cisão, né, esse distanciamento de uma irmã com a outra. Em todo momento da história, a Mari ela vai se pegar lembrando de acontecimentos da vida dela, junto com a irmã, que deixa claro quanto e o tanto que as duas sempre foram distantes, né? Não só agora, na adolescência, mas durante todo o período da infância também. Mas essa não é uma história focada apenas na personagem da Mari ou da Eri Asai, né? Ela tem uma série de outros co-protagonistas, posso dizer assim, e a história ela vai mudando em cada capítulo a partir da vida e da visão de cada um deles, né? Como se fosse uma câmera e a todo momento ela está sendo mudada de foco e de origem narrativa. E em um dado momento essas histórias se unem e se fundem numa só, elas estão sempre interligadas de alguma maneira. Logo no início o livro já começa com a Mari dentro de uma cafeteria, de uma lanchonete, no meio da madrugada. Ela sempre foi assim mais notívaga, né? Ela preferia a noite do que o dia. Ela sofria de insônia, que é outra relação e outro aspecto que o Murakami já trabalhava lá no Sono. E algo também que eu me identifico bastante. Eu também tenho esses lapsos de insônia, eu passo muito tempo acordado, mais do que eu deveria até. E eu acho que isso foi o que mais me identificou, tanto na personagem lá do Sono, quanto aqui na Após o Anoitecer também. Que aí entra outro ponto bastante interessante da escrita do Murakami, né? Ele vai contar sobre uma série de acontecimentos que se desdobram ao longo de uma madrugada. Então a gente fica pensando o quanto de coisa que acontece lá fora enquanto a gente está dormindo que a gente nem imagina e nem pensa que pode estar acontecendo. Então aqui ele vai dar um retrato e um corte que vai mostrar a gente um pouco disso tudo. Nessa madrugada, dentro da lanchonete, a Mari vai conhecer o personagem do Takahashi, que é um músico, ele é um saxofonista, se eu não me engano. E ele tem um perfil psicológico muito parecido com o da Mari, né? Ele também é um adolescente, ele está passando pelaquela fase das descobertas. E os dois se aproximam de uma maneira muito imediata. Ela é mais reticente do que ele, né? Ela está um pouco mais distante, mais reclusa, ela não... no início ela é bem aversa a essa aproximação, mas ele aos poucos vai quebrando essa barreira dela. Então os dois iniciam essa trajetória juntos, nessa madrugada elas começam a partir do encontro deles dois, mas a partir dali vão aparecer outros núcleos. Vai ter um outro personagem que ele é um funcionário público de uma empresa de tecnologia, que ele é casado, é pai de família, ele leva uma vida bastante usual, mas à noite ele tem um lado muito brutal e muito grotesco que ele esconde durante o dia. Tem um outro núcleo que se passa dentro de um motel, que
é basicamente focado na história de uma prostituta que sofreu um abuso, ela é espancada e ninguém consegue se comunicar com ela porque ela fala uma outra língua que somente a Mari conhece ali por perto, então ela vai ser uma peça-chave nessa situação. E lá pela metade do final do livro, a história ela vai se tornar meio que um suspense policial de investigação para que seja identificado o que é que aconteceu com aquela prostituta, quem que foi o agressor e o que é que houve de fato naquele local. Inclusive a máfia chinesa ela vai entrar dentro dessa história. Então assim, só para vocês terem a noção da amplitude de coisas que o Murakami usa como ferramenta para poder incrementar a história dele. É um livro muito fino, é um livro de pouco mais de 200 páginas, mas que tem muitos aspectos e muitas coisas que descrevem e incrementam ainda mais o conteúdo dele. A questão do tempo também é outra peça fundamental para se contar a história. Inclusive no início de cada capítulo, ele vai ser iniciado com um reloginho para identificar a hora em que aquilo está acontecendo e os fatos desse capítulo irão se dar durante aquele horário, né? Então a gente consegue acompanhar passo a passo à medida que a noite vai avançando, que a madrugada vai chegando e o dia também vai raiando, e o que acontece durante aquele período todo. Esse não é um livro que tenha muitos sobressaltos, muitas reviravoltas, apesar dele ter essa série de personagens e núcleos bem diferentes, bem distintos, mas o Murakami ele segue uma linha de narração muito tênue, muito branda e muito calma. Algumas pessoas podem se frustrar com relação a isso, né? Porque são muitos elementos, são coisas que poderiam sim dar mais pano para manga, poderia ser trabalhado de uma forma mais acalorada, com a ação mais visível, mas não, né? O Murakami ele optou por fazer um recorte de um cenário de maneira muito tímida, na verdade, eu diria até que contida também, mas foi algo que eu gostei. Eu gosto desse jeito dele de levar a história, de conduzir a narração de maneira mais tranquila mesmo, sem muita ação. Eu acho que isso é um traço que fica visível tanto nesse quanto no Sono também. O final do livro também tem uma pegada ali meio que entreaberta, então se você é aquele tipo de leitor que prefere alguma história fechadinha, mais concisa, o Murakami talvez não seja o mais indicado, esse livro talvez não seja para você. Mas foi sim um livro que eu gostei bastante. O Murakami ele está se tornando um autor que eu estou gostando de conhecer mais a obra dele. Esse foi meu segundo apenas, eu tenho mais 3 livros dele, se eu não me engano. A coleção do 1Q84, que são 3 volumes. Quero ler em breve, mas não agora, então eu quero dar um tempinho nas leituras do Murakami para me dedicar mais a outras leituras um pouco mais diferentes dessa. Mas é um livro que eu recomendo. Então se você gosta desse tipo de narrativa, desse tipo de história, Após o Anoitecer é uma história que vai ser muito boa para você. Então se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui por baixo, a gente pode conversar um pouco mais por lá. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.